Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre sentido, sobre propósito e como eu sei que eu estou no caminho certo, se eu estou com direção, na verdade, talvez você esteja sem sentido. Meu nome é Minoru Ueda e a gente vai conversar se nosso propósito ou a falta de propósito, o quanto que impacta no nosso dia a dia. Eu estava em um treinamento, ministrando uma palestra, e uma das participantes perguntou assim: Ueda, como que eu sei que eu estou desenvolvendo um trabalho, a minha atividade, que é relacionada ao meu propósito de vida? Até os outros alunos, as outras alunas até olharam e falaram assim: como que uma jovem, né? Uma jovem com menos de 30 anos, se você tem mais de 30 anos, também é jovem, como uma jovem faz essa reflexão. Aí eu perguntei para essa jovem aluna, participante, eu falei assim, me fale um pouquinho por que isso está te incomodando. Ela falou assim, olha, Ueda, eu comecei a trabalhar muito jovem, antes de ir do curso universitário, já comecei a ter várias experiências, né? Trabalhei desde criança, né? Ajudando em buffet infantil, né? Na recreação e tudo isso. E eu achava que eu tinha, né? A minha atividade estava muito ligada à área da educação. E por conta das crianças, tudo isso. Agora, eu atuando no mercado de trabalho já, me formei, me graduei na área de administração de empresa, e eu sinto que realmente eu gosto de lidar com pessoas, mas também eu gosto de lidar com números. E ela foi comentando e se isso tinha um impacto no propósito de vida. Bom, aí eu sempre gosto de relacionar as nossas atividades observando como que é o nosso comportamento no nosso dia a dia, tendo radar, por exemplo, das nossas forças, o quanto que na minha atividade eu utilizo as minhas forças humanas, o quanto que eu utilizo os meus pontos fortes, porque eles também são indicadores se eu estou realmente caminhando para algo que é relacionado ao meu propósito. Por quê? Aí você fala assim, mas Ueda, por que isso acontece? A gente relacionando forças humanas, talentos e pontos fortes com o nosso propósito. Sabe por quê? Lembra, mas ela falou assim, Ueda, eu já estou quase com 15 anos atuando profissionalmente, com menos de 30 anos, né? Muito interessante. E talvez essa seja uma das explicações, porque cada vez mais, tanto na mentoria Virtus, quanto na sala de aula, nos bate-papos, né, entre amigos, professores, na família, a gente fala, nossa, tem muita gente, muitas pessoas com 30 e 30 e poucos anos já observando transição de carreira, já observando, nossa, já coçando a cabeça, será que é isso que eu realmente quero da minha vida? Tudo são questões. E talvez outra questão também é relacionado às informações que a gente tem aqui nas redes sociais de métodos comparativos. Você fica olhando para o lado e fala, nossa, aquela pessoa, tal, tudo isso. Mas voltando a essa jovem, aí eu comecei a fazer algumas perguntas e foi interessante porque nesse encontro foi uma palestra que depois nós geramos outros encontros também, né? Na mesma semana nós tivemos 2 encontros. E o tema propósito de vida a gente relacionou com a questão do engajamento, né? O quanto que o propósito de vida impacta no engajamento. E eu quero nesse vídeo aqui compartilhar com você a base dessa palestra, da segunda palestra. A primeira palestra nós estávamos falando sobre liderança positiva, nós estávamos fazendo conexão com os pontos fortes e forças humanas, mas na segunda palestra, que essa também jovem, também participou, ela até chegou um pouco mais cedo, ela falou assim, nossa, professor, até desculpa, né, de provocar. Não provocou debate, mas as pessoas começaram a comentar e eu não sabia que esse tema era também o tema de hoje, que naquela oportunidade era o encaixe do processo de entrega do engajamento. Bom, qual é o livro que eu sempre... um dos livros que é um pilar para a gente falar sobre propósito e na questão prática, é esse livro do Poder do Propósito, do Richard Leider, ou
Leider, né? Do Richard. E O Poder do Propósito é uma obra que ele vai relacionando questões práticas. E eu quero compartilhar com você o quanto que o propósito, o Ikigai, o sentido da vida, né, que a gente trabalha na nossa filosofia da mentoria Virtus, inclusive se você quiser saber um pouco mais, nós temos o link aqui na descrição. Então a gente trabalha também esse processo do propósito e do engajamento. Então vamos compartilhar um pouquinho aqui para a gente também conversar com esse título que é bacana, porque ele é muito objetivo. O título desse capítulo 11 é Questionário para descobrir se você está trabalhando com o seu propósito. Então esse livro, e a gente tem falado muito sobre propósito de vida, transição, neste nosso canal. Inclusive, se inscreva no nosso canal, tá? Vamos lá. E ele inicia com uma pergunta. Como posso trabalhar por um propósito no mundo de trabalho real? A gente reforça que propósito não é luxo, propósito é um mapa. Propósito é algo que é importante na nossa vida, afinal de contas, quando a gente aborda o tema Ikigai, e tem um neurocientista chamado Ken Moji, ele faz sempre a provocação, né? O que faz você acordar todas as manhãs? E aqui, esse capítulo vai ao encontro dessa reflexão. Vamos refletir junto, tá? Muitas pessoas argumentam contra a viabilidade de aliar trabalho com propósito. Aqui eu já faço uma ressalva, um ponto importante. Não é que a gente vai sentir, atuar 24 horas, não, né? Porque a gente dorme, a gente descansa, mas na sua atividade profissional, não é porque você, assim, direto ou indiretamente sim, mas diretamente não é que você fala, nossa, eu estou 8 horas, 10 horas trabalhando diretamente com o meu propósito. A gente tem momentos que a gente tem a relação com o propósito. Por isso que o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que desenvolveu todo o trabalho do Flow, que é a sua experiência na atividade que você está fazendo, o Dr. Mihaly é um dos grandes expoentes da psicologia positiva e ele trabalha então o conceito do flow, quando você flui e aí tem os indicativos de você estar engajado, de você não ver o tempo passar, de você ter satisfação em desenvolver o trabalho, de você aprofundar naquele conhecimento, de você ter feedbacks imediatos. Então, percebeu? E aí ele traz essa reflexão do microflow, ou seja, pequenos momentos que nós temos experiências aqui no nosso vídeo, nessa nossa conversa, pequenas experiências que a gente tem uma relação com o nosso propósito. E aí foi muito bacana porque quando a gente começou a aula, inclusive essa aluna até fez uma propaganda maior, até no auditório tiveram que colocar até mais cadeiras e tudo isso, né? Porque era uma preocupação. Ela até comentou, Ueda, minhas amigas e meus amigos, até meus amigos e minhas amigas do meu ciclo social, né, da minha atividade social, também da minha faixa etária, a gente tem conversado muito sobre esse propósito e foi bacana porque ela trouxe uma reflexão. Ela falou assim, porque eu perguntei, mas de onde, né? Ela falou, olha, eu falei que eu comecei a trabalhar muito cedo, a área da educação, no buffet, com criança e tal, porque ela até inclusive ela falou, olha, eu tinha dúvida se eu optaria por administração de empresa ou pedagogia, porque era a relação. Mas aí menina, essa aluna muito rápida, ela falou assim, professor, mas na administração a gente lida com gente, né? E aí ela começou a comentar, mas ela falou que um dos impactos também para ela e para algumas amigas ou alguns amigos também foi a própria experiência dos pais, dos familiares, né? Até eu brinquei e falei assim, mas como assim, né? Ela falou, olha, a gente tem aquelas pessoas que falam que trabalham, né, com algo que é importante para elas e outros que entram no ciclo vicioso da corrida dos gatos, né, e tudo isso que a Ueda você está falando que é a corrida dos gatos, que você não fazer essas reflexões e nada assim que você fala o que é ruim ou o que é melhor, né? Porque os desafios da nossa vida também a gente tem que respeitar esses desafios que a gente tem na nossa vida, que a gente vai trabalhando e você tem as suas obrigações, tudo isso. Agora,
o fato de a gente trazer e fazer essa reflexão permite até que a gente observe que as coisas do propósito, eu escrevi uma reflexão de uma amiga que ela até comentou, falou assim, Ueda, não é a questão de a gente não ter objetivos, é a gente ter mais sentido no que a gente faz o trabalho. Vamos continuar aqui. E aí essa jovem, como ela fez essa relação, ela falou assim, por exemplo, meus pais, né, tanto meu pai quanto minha mãe ainda atuam profissionalmente. E cada um tem, né, uma reflexão sobre o propósito, né? Ela falou, meu pai é muito mais prático. Ele falou, não, que ficar pensando nessa coisa de propósito, tem que trabalhar, e tudo isso. E entrega resultado e tudo bem. Agora, ela falou que quando a mãe dela fala da atividade de trabalho, no círculo social, tem brilho nos olhos, ela tem satisfação, ela está sempre aprendendo coisas novas. Então, você vai mostrando alguns indicadores e é importante a gente compartilhar cada vez mais essas informações para falar assim, isso faz parte da reflexão. Não é que você vai, na linguagem popular, chutar o pau da barraca, né, que o pessoal fala, não é que você vai fazer isso, mas é importante a gente ter consciência e observar se a gente está indo nesse sentido, né, porque a gente está durando mais, né, a nossa longevidade, principalmente nos últimos tempos, tem aumentado, a gente tem vivido, nosso prazo de validade aumentou. Continua o autor, certos propósitos são relacionados com o trabalho, alguns são dirigidos para o lado espiritual ou familiar, ou da comunidade. Isso vem ao encontro do Ikigai, né? O Ikigai é razão de viver, que são 4 perguntas ou 4 reflexões que geram equilíbrio. O que eu faço bem, o que faz bem para a comunidade ou para a sociedade, o que eu amo e o que onde eu sou reconhecido ou sou remunerado. E às vezes eu não sou tão... porque o trabalho do Ikigai foi com os centenários, né, da ilha de Okinawa, então as pessoas centenárias, alguns ainda estavam sendo remunerados, né, mas uma boa parte estava sendo reconhecido. Então, por isso que o autor aqui fala, certos propósitos são relacionados com o trabalho, outros com a comunidade, outros com a família. O que é bacana nesse livro que a gente vai compartilhar é o questionário que ele tem, e é o que eu trabalhei durante essa palestra. E foi muito interessante, lembra da nossa aluna que fez essa reflexão na primeira palestra que a gente estava falando sobre liderança positiva, aí ela perguntou sobre a questão porque eu falei sobre, na primeira palestra falei sobre liderança positiva e falei sobre forças humanas e pontos fortes e talentos. Aí ela fez a relação, mas o que isso tem a ver com o propósito? Porque do propósito eu estou fazendo a reflexão, né, eu trabalho, né, e jovenzinha, né, muito jovem, né, ela não tinha 30 anos, e ela falou como isso já tinha 15 anos já trabalhando, porque ela ajudava nos bufês, e já é um trabalho e tal. Mas vamos lá, vamos conversar sobre esse questionário aqui. Vamos, observa se pega uma caneta, um lápis, ou até mentalmente um papel, vai falando assim, sim ou não, tá bom? Vamos lá? Questionário para descobrir, então a obra é O Poder do Propósito, do Richard, tá? Primeiro, questionário para descobrir se você está trabalhando com o seu propósito, com o propósito de vida. Vamos lá, primeira, eu me levanto na maioria das segundas-feiras com sentido, cheio de energia para ir trabalhar. Eu lembro agora, estou dando risada porque eu lembrei do Garfield, né, do gato, né? Eu odeio segunda-feira. É assim, e aí eu faço uma reflexão. É que agora já não é tanto, mas há um tempo atrás a gente utilizava nas salas de aula falando assim, a música do Fantástico te dá taquicardia, porque tá chegando o final de semana e a pessoa fala, conversar, tal, né? Então, eu me levanto na maioria das segundas-feiras me sentindo cheio de energia para ir trabalhar? Sim ou não? Deixa no comentário aqui, tá? Vai participando aqui. 2. Tenho uma energia profunda? Sinto um chamado pessoal para o meu trabalho? Vamos refletir? Tenho uma energia profunda? Sinto um chamado pessoal para o meu trabalho? Aqui a gente faz a relação com as forças humanas e os pontos fortes. Porque quando a gente trabalha a questão dos pontos fortes e forças humanas na metodologia do Ikigai e na mentoria Virtus,
A gente fala muito sobre a relação dos nossos pontos fortes, o quanto impacta quando você utiliza os seus pontos fortes, porque é uma tríade, né? Satisfação, desejo e aprendizagem rápida e contínua. Ela tem uma relação muito forte com a nossa mentalidade de crescimento da professora Carol Dweck, sabe? Do livro Mindset. Eu sempre ressalto a obra-prima, a obra de arte, né? Que um dos nossos amigos que acompanha o nosso canal determinou, que falou Mindset. Por quê? Aqui tem uma energia profunda, que é a segunda questão, que é relacionado quanto você utiliza os seus pontos fortes para os seus desafios, para o seu trabalho, o quanto isso vai gerando uma mentalidade de crescimento, que a professora Carol Dweck fala, porque ela reitera isso, né? Nós todos passamos nos nossos momentos ou de uma mentalidade fixa, tá bom assim, não precisa mudar, não sei o quê, né? A zona de conforto, que a gente fala, e a mentalidade de crescimento. Então, segunda pergunta, tem uma energia profunda? Sinto um chamado pessoal para o meu trabalho? Eu tenho um amigo que também é professor, e ele até comenta, ele fala assim, esse negócio aí de chamado pessoal aí, Ueda, não tem nada a ver, né? Ele é bem racional e tudo isso. Eu falei, ok, professor, mas algo que aí a gente traz os conceitos do flow, algo que faz com que você aprofunde aquele conhecimento, algo que você busque cada vez mais esse conhecimento, algo que de repente pode deixar você cansado fisicamente, mas mentalmente você queira trabalhar. Esse meu amigo professor, ele agora ele está falando que vai para o pós-doutorado. Então, é bem isso. Aí, quando eu comentei sobre esse assunto, eu estou olhando para lá, porque sempre quando a gente faz reunião, ele fica numa das mesas aqui, aí já vem a imagem dele. Da questão visual, né? Aí ele faz caras e bocas quando eu falo do chamado pessoal. Terceira pergunta. Consigo avaliar meu sucesso como pessoa? Você consegue observar que o seu crescimento profissional, ele também está alinhado com o seu crescimento pessoal? É algo que o professor Mihaly Csikszentmihalyi, do Flow, por isso que ele fala, a experiência, a qualidade da experiência do indivíduo na atividade que ele faz. Aqui cabe uma reflexão muito bacana que o professor Mihaly desenvolve. Eu estou olhando aqui para o livro dele, aqui ele tem o livro... aqui o Koja Bob, que ele fala sobre o flow. Nós temos o livro vermelho, que é sobre criatividade, e o livro verde ou azul, porque eu tenho a edição portuguesa do flow, que é a tese dele. Mas nas três obras ele destaca isso. O trabalho de mestrado do professor Mihaly, ele sobre o tema flow, foi com artistas. Então o que levava as pessoas a terem concentração, o que levavam as pessoas a terem performance, e a pesquisa dele foi com artistas, com pintores, escultores e tudo isso. Na tese de doutorado, continuando a defesa de tese sobre o tema flow, o que leva as pessoas a perderem, a não terem mais, né, o tempo, do tempo do relógio como marca, o que faz com que a pessoa perca a noção de tempo, porque ela se aprofunda. Então ele foi aprimorando, e o trabalho dele, do doutorado, porque a gente está fazendo essa relação, né, se o sucesso, avaliar meu sucesso como pessoa, o sucesso profissional e o sucesso como pessoa, foi com cirurgiões. E lá ele deixou algumas reflexões assim, que a experiência de muitos profissionais que trabalham no ambiente cirúrgico lá, o médico, né, o cirurgião, ele tem uma experiência dentro daquele local de muito flow, concentração, perde a noção do tempo, porque tem o feedback imediato, né? Minha filha até fala, se eu fosse fazer medicina, eu faria, né, a questão da cirurgia, porque tem o feedback imediato, né? E aí quando esse profissional saía, né, então, ia na sua outra atividade, ele ou ela
revelava que não tinha a mesma experiência, né? Ela, por exemplo, estava no consultório fazendo, não tinha essa experiência de observar o tempo fluir. Então, a questão do propósito, ela pode auxiliar em você ter esse encontro entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. E aí, foi bacana quando eu estava abordando essa questão, um dos participantes daquela palestra, né, que aquela jovem também estava participando, ele falou sobre isso. Ele falou: olha, Ueda, então isso é interessante. Ele deu esse exemplo, e até o professor Mihaly também ele dá esse exemplo. Ele falou assim: professor, eu sou jogador de tênis. Ele falou, né, eu jogo tênis, então eu acompanho os jogadores de tênis, né? E ele falou que já tinha observado isso, que alguns tenistas, quando estão jogando, o exemplo dele foi tênis, pode ser em outros esportes, então alguns tenistas, quando estão jogando tênis, se divertem, estão lá concentrados, brincam e tudo isso. Quando o jogo termina, quando vão para uma entrevista ou fora, muda totalmente a sua personalidade, não é mais simpático, não, sabe, não tem prazer de conversar e tudo isso. Talvez, não estou assim afirmando, mas talvez é essa questão também, né, de qual o propósito, porque aí o propósito ela é um indicador, é um orientador, é um grande mapa para a gente unir, né, os nossos pontos fortes, forças humanas e a nossa vida pessoal, tá? Vamos para a quarta pergunta? Vamos para a quarta? Uso meus talentos para acrescentar real valor à vida das pessoas? Nós utilizamos, eu e você, a gente utiliza o nosso talento para acrescentar valor à vida das pessoas? Será que o que eu faço da minha atividade, ok, questões financeiras são importantes porque eu tenho que pagar boleto. Até um dos alunos, e até essa semana, numa das palestras online, que a gente falou sobre produtividade com sentido, né? Não a produtividade tóxica. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre a produtividade com sentido, a gente tem um link no nosso e-book, o Código da Produtividade, onde eu faço a conversa entre pontos fortes, faço a conversa com a questão de metas e objetivos, a gente relaciona com o flow, né? Então, tudo é experiência da nossa produtividade. Aí esse jovem, ele até comentou, ele falou assim: Ueda, a gente tem que pagar os nossos boletos, né? E como que a gente pode unir e aqui os meus talentos para acrescentar a vida das pessoas? E aí ele deu um exemplo, não foi o exemplo dele, mas tem atividades que às vezes como que a gente vai agregar valor, né? E foi bacana, né? Bacana quando na palestra a gente vai trazendo e as pessoas vão participando, e uma das participantes falou assim: mas a gente, através do nosso comportamento, a gente pode também trazer valor, né, para as pessoas, mesmo no momento de dor. Uma pessoa que trabalha no hospital, né, trazer a experiência, né, do paciente, né, a gente trabalha muito no ambiente da área assistencial, então a experiência do paciente, a experiência da pessoa lá no local, no restaurante, a experiência da pessoa, né, naquela atividade que a gente pode auxiliar. Em um dos vídeos no nosso canal, inclusive se inscreva no nosso canal, eu comentei de um motorista de Uber. Eu e a minha esposa, nós fomos fazer as comprinhas no local que tem lugar baratinho. E aí a gente, de um local para o outro, aí a gente falava, estava muito calor, a gente pegou um Uber, né? E aí esse Uber, eu até pedi licença e tal, e ele, poxa, aí a gente começou a conversar, ele falou assim: nossa, o senhor é um dos poucos que pede licença para entrar no carro. Eu falei: mas aqui é a propriedade do senhor. E a gente foi comentando, e esse motorista de Uber, a gente sempre tem aquelas perguntas: tá calor? Aquela primeira. E a segunda pergunta, eu falei assim: o senhor trabalha com Uber? Ele falou: olha, eu trabalho, mas não, há 5 anos não é mais, acho que era 5 anos, bom, enfim, não é a minha atividade profissional, assim, principal. Eu trabalho numa universidade. Eu falei: o senhor trabalha numa universidade? Trabalho na universidade, na faculdade de veterinária. Eu falei: e aí ele falou assim, atividade, aí ele deu um nome, assim, né, da área. Eu, não, assim, não é que eu nunca tinha ouvido, eu achei diferente. Aí eu falei assim: mas o que significa o trabalho? Aí ele falou: olha, eu trabalho no apoio, né, das atividades mais técnicas da faculdade,
E eu auxilio os professores a reconstruir, né, os animais, assim, para as pesquisas e para as convenções, né, para as palestras dos professores. E aí ele foi contando, e aí eu falei, nossa, né, aí ele vai, a gente sente pelo tom de voz quando a pessoa vai falando, né, o não verbal, o que ele realmente gostava. Lembra daquela questão de relacionar profissão e pessoal? Aí ele falou, olha, eu já estou tranquilo com o meu trabalho, né, eu prestei concurso, depois eu prestei outro concurso dentro da universidade, estou lá dentro, e com isso meus 3 filhos, né, acho que eram 3 filhos, já estão graduados e tudo isso. E aí ele falou uma frase muito bonita, e eu falei assim, e a atividade do senhor, né, fica restrita dentro da universidade, porque ele falou do museu que tem, ele falou, vai lá um dia, tem um museu, tudo isso. Eu falei, então, ele falou, eu sou uma das pessoas que a gente também faz a manutenção lá, mas aí ele falou, uma das coisas que estou, assim, nos últimos tempos, o que eu gosto muito é o contato com as pessoas, porque às vezes eu acompanho os professores nessas feiras, nessas outras palestras em outras universidades, em outras instituições, eu sou uma dos primeiros a chegar e vou conversando com os alunos e vou compartilhando as informações que eu tenho. Olha só, lembra da pergunta aqui? Uso meus talentos para acrescentar real valor à vida das pessoas? Ele está fazendo isso, e até no Uber, porque a viagem foi assim, passou muito rápido, foi flow, passou muito rápido. Quinta pergunta. Trabalho com pessoas que respeitam os mesmos valores que eu? Olha só, uma das questões que eu ouço muito, tanto na mentoria Virtus, em sala de aula, nas atividades, na conversa, as pessoas falam assim, eu trabalho com pessoas que têm valores diferentes do meu, né? Ou valores, o que são valores? Aquilo que faz com que você tome decisões, que você faça escolhas, ou que motiva você, valores diferentes. Então, quanto você respeita esses valores? E aqui vem algo tão importante da inteligência emocional na prática, que é o conceito, que é a prática da competência emocional da empatia. E aqui vai uma dica legal. Como que eu sei que eu estou praticando a empatia com as outras pessoas? A tríade, né? Sabe a tríade da empatia? Que tem nesse livro Foco. Eu sempre gosto de ressaltar a bibliografia, né? Aqui, ó, nesse livro Foco, do Daniel Goleman. Inclusive a gente deixa, caso você queira conhecer, comprar, o link. Vai dar uma força pro canal também, né? O Daniel Goleman da inteligência emocional, né? E aqui ele fala sobre a tríade da empatia. O que é a tríade da empatia? Empatia cognitiva, a referência, onde a pessoa quer chegar com aquilo. A empatia emocional, o que a pessoa está sentindo naquele momento, né? Quais são as emoções. E a terceira, que é a manifestação da empatia, que é a compreensão empática. Então a gente está falando de como que eu relaciono a questão de tudo isso com o propósito. Lembra do propósito? Como que eu sei que estou trabalhando com o meu propósito no meu dia a dia? Respeitando os valores da outra pessoa. Trazendo, então, a ferramenta da empatia. Como que, de repente, eu posso compreender essas pessoas, né? Respeitando os seus valores, sabe como? Validando. Utilizando o verbo validar. Então, isso significa que quando eu valido a outra pessoa, eu estou praticando a questão da empatia, da compreensão empática. E quando eu trabalho a compreensão empática, eu estou cada vez mais fazendo o encontro, né, com o meu propósito de vida. Porque isso também influencia positivamente o ambiente tanto do seu trabalho, vamos imaginar que você também convive na sua vida social com pessoas que têm valores diferentes. E esses valores, você, de repente, pode, e como sempre, tem valores muito próximos e outros valores que são distantes. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm o valor família, que surge muito nos nossos treinamentos, o valor família, mas outros valores de tomada de decisões diferentes, né? Então, uma pessoa tem um valor de trabalhar numa atividade profissional que não tenha grandes mudanças. Outros precisam de desafios e mudanças.
E nada, nenhum tem melhor ou pior. Então, é o perfil também comportamental, né, do DISC, que a gente sempre fala, o acrônimo DISC, que é 4 perfis comportamentais que todos nós os temos, todos nós, em alguns momentos, nós praticamos esse comportamento, ou do comportamento de dominância, que é o acrônimo, né? Dominância, influente, segurança e conformidade. Então, dominante é aquele que toma suas decisões, assim, ações, o influente, antes de tomar decisões, conecta. O S de segurança, profundo conhecimento, observa a questão realmente da segurança das informações, né? E o C de conformidade ou cautela trabalha com os processos. Todos nós, em determinados ambientes, nós tomamos decisões relacionando também o nosso perfil comportamental. Caso você queira saber um pouco mais, nós temos vários vídeos aqui também no nosso canal que a gente comenta sobre o DISC aqui também, tá? Caso você queira conhecer um pouco mais, aprofundar, tem o e-book e o Código da Produtividade, o link aqui na nossa descrição. Vamos para a próxima pergunta? Posso colocar a minha verdade em meu trabalho? E aqui, essa verdade é tudo relacionado aos nossos valores, né? Nossos valores pessoais que impactam, né, no nosso dia a dia. Aqui é interessante, né? Porque eu tenho percebido, quando a gente atinge uma certa experiência na nossa vida, né? A gente vai observando que as pessoas, muitas vezes, elas acabam adoecendo, não sei se adoecendo, mas perdendo um pouco o brilho dos olhos, porque não conseguem, e aqui, verdade, quando eu falo, tem também os valores, mas também a sua verdade de você não enterrar os seus talentos, né? Enterrar as suas virtudes. Aqui tem um impacto muito forte. Quando tem o desalinhamento tanto dos seus valores e também quando você não exerce também os seus talentos e pontos fortes, a gente fala que a gente mesmo, eu mesmo, vou tornando mais invisível as minhas atividades, os meus talentos. Até eu escrevi aqui, ó, quando tem muita gente que chega na mentoria Virtus e fala assim, professor, eu não tenho, né? Meu talento acho que não tenho, né? Aí a gente vai trabalhando na mentoria Virtus, vai fazendo toda a questão de trabalhar a filosofia dos pontos fortes, traz o processo do Ikigai, traz as questões dos capitais psicológicos positivos, né? Das forças humanas, e eu já ouvi pelo menos de 2 mentorados falando assim, Ueda, agora eu sei que eu não era ignorado na atividade profissional pelas outras pessoas, eu ignorava os meus talentos e os meus pontos fortes. Então, seu talento não sumiu, né? Eu até escrevi, você talvez, quando começa a refletir sobre propósito de vida, sobre quais são as minhas forças humanas, da transição de carreira, né? Porque você cansou de ser ignorado, o seu talento cansou de você ignorar o seu talento, sabe? Então, você ter um alinhamento da tua vida, por isso que essa questão, posso colocar a minha verdade em meu trabalho, que é a questão número 6, ela está muito relacionado também com toda o nosso alinhamento também da nossa vida pessoal. Cabe aqui refletir algo interessante que eu tenho ouvido muito e já ouvi bastante de pessoas falando assim, nossa, tal pessoa é diferente quando não está no trabalho, né? Então, eu lembrei aqui, eu tive também essas experiências, né, na minha vida profissional, né, como colaborador e tal. Eu tinha gestores que na atividade profissional, no dia a dia, nossa, não conversava, não falava nada, tudo bem, de repente é o perfil comportamental, enfim, tal. Mas aí, fora do trabalho, era totalmente diferente, comunicativo, falava, tal. Eu não sei se... Hoje eu posso falar, porque quando a gente passa dos 30, atinge os 40, vai fazendo as reflexões, aos 50 anos já vai encontrando pessoas, né, que estavam com você, atuando ou em outros cargos, em outras funções e tal. E aí quando a gente chega aos 60 anos,
Agora, as verdades aparecem no dia a dia. E eu percebo que alguns e algumas muito tristes quando chegam a essa idade, aos 60 anos, e tem um desalinhamento da vida pessoal e da vida profissional. Então, não vem ao encontro. E aí essa questão de você ignorar alguns talentos e pontos fortes que você poderia auxiliar aquelas pessoas que atuavam profissionalmente com você. Isso eu posso falar por mim, né? Quando a minha primeira transição de carreira, que foi aos 30 e pouco, ou até antes, eu tinha uma gestora que falava assim, Ueda, você não se acomoda, né? Ela falou assim, isso até perturba a gente, porque eu queria sempre, né, ou no treinamento, trazer algum curso que eu ouvi na faculdade ou na pós-graduação e tudo isso. E como eu fui presidente também de um grêmio de funcionário do banco, né, tinha mais de 4.000 associados, e a gente elaborava torneio disso. Por quê? Porque era o incômodo que eu também trazia da minha vida pessoal. Então por isso que o propósito, ele tem muito, é uma luz para você fazer esse equilíbrio também, né? Para você ter o seu diálogo interno, de você... diálogo interno é duro, né? Mas o seu monólogo que não seja ruidoso, né? Para você observar quais são os seus significados. Aí, o propósito gera significado para a sua atividade profissional. E quando eu falei essa frase durante a palestra, eu vi o olho daquelas jovens lá, né? Dos jovens, a maioria eram jovens, todos menos de 50 anos. Para mim, menos de 50 anos ser jovem. Você é jovem. E aí, brilho nos olhos. Brilho nos olhos. Quando você pode colocar a sua verdade em seu trabalho. Tá? Vamos aqui retornar. 7. Sinto verdadeiro prazer em meu trabalho. Aqui a gente vem com o indicador do Ikigai, né? Porque no Ikigai, muitas vezes, né, do sentido de viver, da mandala, tem uma mandala do Ikigai, que muitos conhecem o Ikigai pela mandala, né? São 4 círculos, o que eu amo fazer, geralmente o que eu amo fazer está no meio, então as pessoas começam pelo que eu amo fazer, o que eu faço bem feito, o que eu faço para ser reconhecido ou ser remunerado, e a contribuição. E quando a gente começa com o que eu amo fazer primeiro, vem um desafio, porque eu não sei se eu tenho prazer no meu trabalho se eu não tenho o meu próprio feedback, auto-feedback, né? E o feedback das outras pessoas. E eu só tenho esse processo do feedback quando eu tenho comportamentos que são visíveis para as outras pessoas. Só tenho essa questão do feedback se eu entrego o resultado e as pessoas dão feedback ou eu tenho feedback. Então, por isso que o número número 7 aqui da pergunta do propósito. Eu só consigo observar o que eu amo e o que eu tenho prazer para fazer se eu me levanto, a primeira pergunta, se eu me levanto nas segundas-feiras me sentindo cheio de energia, se eu tenho uma energia profunda, que é o número 2, e se eu tenho a questão do número 4, se eu uso os meus talentos. Faz sentido essa reflexão? E foi genial, e eu cito essa aluna que a gente comentou logo no início do vídeo, que ela falou assim, mas Ueda, como é que eu sei que eu estou no meu propósito, né, utilizando os pontos fortes? Ela não veio e perguntou, como que eu sei que eu amo fazer o meu trabalho? Ela veio falar do propósito, a maturidade dessa aluna, qual eu agradeço. Ela sabe, né, que eu ia gravar esse vídeo falando sobre, porque quando ela destacou, ela falou, eu vou gravar um vídeo sobre esse tema aí, né? Ela deu até risada. 8. Estou ganhando a minha vida fazendo o que mais gosto? Tá vendo? Ó? O 8º, que é a pergunta lá, onde eu sou remunerado, que é do Ikigai, né? Como eu sou remunerado e reconhecido. E aqui cabe uma reflexão muito interessante. O professor Mário Sérgio Cortella, nos vídeos, ele fala assim, a geração miojo, né? Ele em 3 minutos já quer resultados, né? Já quer resultados imediatos. Então a gente sempre reforça aqui que a gente tem que refletir muito, porque os nossos valores também impactam na nossa remuneração. Ou melhor, os nossos valores impactam na nossa qualidade de entrega, né?
que esses nossos valores são relacionados ao nosso propósito, que impactam na nossa qualidade de entrega, que impactam na nossa remuneração, né? Então, isso é muito válido. E a produtividade tóxica, se você vem entregando com uma produtividade tóxica, isso pode chegar em um momento da sua vida que pode impactar negativamente. Não apenas a sua saúde física, mas também na sua saúde relacional e emocional. Relação com família, relação com os amigos, né? Relação com você mesmo, com os seus valores, né? Quando tem uma contradição, quando tem conflitos na questão entre valores, a questão financeira, por isso que a roda da vida, que as pessoas acham simples, mas a roda da vida é uma roda que trabalha a análise das várias áreas da nossa vida, do que ocorre na nossa vida. Então isso é muito importante. Estou ganhando a minha vida... o 7. Sinto verdadeiro prazer em meu trabalho. 8. Estou ganhando a minha vida fazendo o que mais gosto, né? 9. Posso dizer o meu propósito numa frase clara? Qual é o seu propósito? O propósito da mentoria Virtus é permitir que você respire melhor, tomando as suas decisões, vivendo, né? Vivendo, possa florescer. Quando você floresce, você respira melhor. Florescer baseado no livro do Dr. Martin Seligman, da Psicologia Positiva. Ou seja, você tem virtudes, você tem pontos fortes aí. E 10. Na maioria das noites, vou dormir sentindo que tive um ótimo dia? Olha que interessante. Observe, sinta e ouça. Primeira pergunta, eu me levanto na maioria das segundas-feiras me sentindo cheio de energia para ir trabalhar? Começou com acordar. E a gente termina com, na maioria das noites, vou dormir sentindo que tive um ótimo dia? E aqui vale uma reflexão muito importante. Quando a gente faz a jornada do propósito da nossa vida, ela envolve pontos fortes, forças humanas, significado, emoções positivas e, acima de tudo, relacionamento humano. Acima de tudo, o quanto que a gente relaciona e o quanto a gente entrega, o quanto a gente recebe, o quanto a gente vai sentindo nessa jornada, o quanto que o propósito da nossa vida está relacionado ao quanto eu sinto que eu vou ao encontro realmente daquilo que eu acredito. E foi bacana que, ao término da palestra, essa jovem veio também com o gestor dela, né, conversar comigo, e veio assim, vários, né, mas principalmente o gestor, essa jovem, e também veio o coordenador também das atividades, refletindo, e eles comentaram comigo falando assim, professor, a gente tem que agradecer a ela, porque ela, além de trabalhar, ela é uma provocadora, né? Eu falei assim, como assim provocadora? Aí ele falou assim, toda segunda-feira, quando a gente, né, tem um café rápido que a gente faz, ela sempre vem com uma provocação, né? Ou com uma pergunta, uma reflexão. E aí ela veio com uma ele fala assim, aí o gestor fala assim, ela veio com uma provocação que o namorado dela fez para ela, aí eu fico imaginando a conversa entre ela e o namorado, né? Deve ser muito rico. Aí ela falou assim para os meninos assim, você gosta do que você faz ou faz o que você gosta? E essa provocação eu também faço para você. Deixa no comentário, você faz o que você gosta ou gosta do que você faz? Até o próximo vídeo.